grandíssimo feliz 2025 para você. Espero que esse ano seja maravilhoso, assim como eu tenho certeza que vai ser o meu. Vem junto, vamos nessa. 2025 promete muita coisa legal. E nesse primeiro vídeo do ano, eu, Eric Schultz, diretor do Instituto Nara Devachala, professor de Ayurveda, terapeuta, divulgador da cultura hindu no Brasil há muito tempo e comunicador desse canal aqui, venho trazer uma coisa muitíssimo bacana. Acompanhe aí que vocês vão ver. Olha só, o Nara Devachala agora, no ano de 2025, a gente está fazendo muita coisa legal. E uma delas, a gente vai começar a enviar alguns artigos, textos. Nossa, é muita coisa bacana que a gente está preparando para vocês através de e-mail também. Então, a primeira coisa, antes da gente continuar aqui, eu queria convidar você para aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o nosso site, naradeva.com.br. Aí vai até lá, nesse momento, e clica. Ao clicar, vocês vão perceber que vai acontecer uma coisa, olha só. Pronto, tá aí, olha que lindão. Agora vocês estão dentro do site, não estão? Ao entrar no site, vocês vão ver, logo aqui no comecinho, se você for ver, aqui, ó, você já pode cadastrar seu e-mail na nossa mala direta de e-mails. Sim, aí você vai estar recebendo todas as informações, esse texto, outros, informativos, newsletter. A gente não fica só enviando coisas de publicidade, não. Tem coisas de publicidade, é a função do Instituto, é como a gente se sustenta, é a nossa profissão. São dezenas de profissionais que trabalham interligados ao Instituto Nara Devachala, nos seus atendimentos ou cursos. Mas também a gente tem diversas outras super informações que a gente faz questão de mandar por e-mail, textos informativos, dicas, e um pouquinho eu vou mostrar para vocês nesse vídeo agora. Continua comigo nesse momento, tá bom? Esse é o e-mail que eu recebi do Nara Devachala, que é o nosso primeiro e-mail do ano. Você deve ter recebido. Se você está na nossa mala direta, você já deve ter recebido. Se não, eu já mostrei para vocês anteriormente como faz. Aí quando você estiver lá dentro do site, aproveita, vê as nossas redes sociais, escreva o seu e-mail, siga a gente em todas as redes. Aqui, você que está assistindo a gente, segue a gente aqui também no YouTube, deixa um recadinho se você tiver dúvida. Tem o nosso canal do WhatsApp, siga lá a gente também, entra lá, é bem legal, a gente deixa tudo bem informadinho para vocês. E esse ano, a gente fez esse primeiro e-mail, a gente mandou, eu trouxe aqui para vocês para mostrar que legal. Olha quanta informação bacana. Logo na primeira semana do ano, a gente já está proporcionando para vocês em 2025. Então eu peço para você acompanhar a gente nas redes, deixar recadinho, acompanhar nos canais. Vai ter muita coisa legal em 2025 aqui no nosso canal. Você que gosta de Índia, de cultura, de tradição, de saúde, de viver bem, de harmonia. Tamo aí, vamos nessa. Olha só, o nome do e-mail chama Começar de Novo e Contar Comigo. Olha só como o texto é legal. Vai prestando atenção no que eu tenho para falar aí. Ó. Você é do time que prefere se segurar nas comilanças de final de ano ou deixa a vida me levar? E no primeiro dia do novo ano, você faz o possível e o impossível para se ajustar. Hein? E você aí em casa? Qual que é você? Antes de continuar, deixa aquele recadinho falando, Eric, eu sou daqueles que deixa a vida me levar. Eu sou daqueles que me seguro nas comilanças do final do ano. Conta aí pra mim. Eu depende do ano. Tem ano que eu deixo a vida me levar, tem ano que eu tô mais regulado. Acho que depende muito do momento. Eu quero saber você. Nos versos do Ayurveda Shastra, está descrito que devemos viver com equilíbrio. Claro que neste caso, cabe interpretação. Podemos interpretar que, já que o final do ano, no Brasil, é marcado por ser uma época de celebração, confraternizações entre amigos e familiares, comidas típicas, podemos dizer que se permitir a partilhar coletivamente nesta época é saudável, já que é uma festa anual para celebrar o findar de um ciclo e o início de outro. Mas podemos interpretar que equilíbrio seria manter as mesmas rotinas do ano que praticamos. Mesmo com todos ao nosso redor dispostos a comemorar em grupo o fim e recomeço de novos dias. Mas, até para isso, o Ayurveda orienta em seus textos que você pode escolher o que é melhor para você, se você puder. Porém, devemos confessar que somos do time que participamos da comemoração coletiva com moderação. Mas,
sabemos que muitas vezes fica difícil perceber quando se está extrapolando, não é mesmo? Que é exatamente o que eu coloquei no começo. Às vezes, quando eu vi, deixa a vida me levar, porque eu já tinha extrapolado, mas é muito difícil isso também. Não se cobre aí você em casa. Tente, mas não se cobre. Aí já viu, né? Muita gente se sente cansada, com indigestão, letargia e até mesmo alterações do humor, sobrecarregamento, sobrecarregando o corpo e a mente. E segundo os grupos de funções descritas pelo Ayurveda, Vata, Pitta e Kapha pode se desequilibrar. Olha só como ficam as funções segundo o Ayurveda quando não conseguimos entender nossos limites. Vata se desarmoniza, podendo agravar devido a noites mal dormidas, que muita gente fez agora no final do ano, não é? Rotinas irregulares, que é bem comum também, gerando ansiedade e cansaço. O Dosha Pitta, as funções do Dosha Pitta, elas vão se desarmonizar de acordo com o consumo de alimentos pesados, que é comum nas festas de final de ano, excesso de bebidas alcoólicas, que é comum também no final de ano, porque todos eles intensificam o calor interno, causando irritabilidade e azia, má digestão, etc. E as funções de Kapha Dosha vão se desarmonizar por excesso de comidas gordurosas e sobremesas com excesso de açúcares, né? Que aumentam a sensação de peso, lentidão e congestão. E, infelizmente, tudo isso que eu comentei aqui como exemplos de desarmonia dos doshas é algo comum na alimentação e na prática de final de ano da grande massa e da grande maioria do povo brasileiro. Basicamente, fica tudo uma grande bagunça, e verdade, concordo plenamente. Mas nem tudo está perdido. Após as festas, que é agora onde você está vendo esse vídeo, o objetivo é restaurar o Agni, que é o nosso fogo digestivo, as nossas enzimas químicas, bioquímicas, e eliminar o Ama, que é tudo aquilo que a gente não consegue digerir, equilibrando o corpo e a nossa mente. Orientações de como melhorar as eliminações. Sim, as eliminações são muito importantes ser eliminadas de forma correta. Chás específicos desintoxicantes, receitas de refeições mais leves e hidratantes, práticas de yogas com asanas voltados à restauração e eliminações, automassagem, exercícios respiratórios e práticas de rotinas restauradoras do corpo podem ajudar nesse desequilíbrio. A professora Sabrina Alves preparou algumas orientações que, segundo o Ayurveda, podem trazer o seu vigor de volta ou até ajudar você a recomeçar com novas práticas. E eu queria pedir agora para você um segundinho, quer ver? Ó? Tcharam! Estamos já dentro do site do Nara Devachala. Então, ao clicar naquele link do e-mail, se você tiver na mala direta, você vai para outro artigo com mais informação. E dentro do site a gente tem centenas de artigos super informativos que você pode entrar lá, fazer uma pesquisa, tipo Ayurveda, Yoga, meditação, massagem, alimentação, Índia, viajar para a Índia, curso, regulamentação. Você pode procurar um monte de coisa lá que você vai ter muita informação, tudo com dado, tudo com legenda, tudo com muito detalhe para você poder estudar também e te dar como referência para um estudo ou outro que você precisa. Esse arquivo agora, esse arquivo não, desculpa, esse texto que eu vou ler agora foi feito pela professora Sabrina Alves, que é docente do Instituto Nara Devachala de Ayurveda e também realiza atendimentos online. Se você quiser mais informações, você encontra no final desse próprio artigo, que os links vão estar todos aqui embaixo, todos os links que eu usei vão estar aqui embaixo. E também aí você pode entrar lá na parte de atendimentos da Sabrina, ver como é o atendimento dela e todos os detalhes. Olha que legal só o que ela fala aqui das possíveis práticas para iniciar o novo ano segundo o Ayurveda. Olha só o que ela fala. Acredito que, mesmo como praticante de Ayurveda, é possível participar das festas de final de ano e estar junto com quem gostamos sem nos constranger com nada. Aliás, é por sermos praticantes de Ayurveda que essa postura pode ser praticada. Porque o Ayurveda Shastra ensina o equilíbrio e nos ensina a nascer e morrer todos os dias, cada vez mais renovados e pronto para sermos melhores. Tudo bem que excessos talvez serão cometidos. Abaixo algumas orientações, vamos para restabelecer o Ojas e o Agni, que talvez você já até conheça e até talvez os pratique, o que a gente vai falar agora, mas certamente conhece alguém que não
conhece essa prática e precisa dessas orientações. Então envia para o seu colega, para sua colega, para o seu parente aí pelo WhatsApp ou por qualquer rede social. Olha que legal essas dicas, você quer conhecer um pouco mais de Ayurveda? Ou eu estou vendo também que muita gente me está agradecendo esses textos mais simples, muitas vezes, informações bem objetivas, porque estão utilizando para os seus próprios pacientes, alunos. Agradeço bastante, essa é uma das funções também. E também muita gente me agradecendo assim, Eric, você escrevendo isso me deu uma outra percepção de como utilizar o famoso água morna com limão de uma forma mais terapêutica e mais responsável até dentro do Ayurveda. E é uma prática extremamente simples, olha só que legal. Nesses dias, pós-excessos, sempre, a água morna com limão, ela é um excelente coringão para você usar nesses momentos, vamos falar assim. Olha só o que a Sabrina colocou. Por alguns poucos dias após as comilanças ou excessos, beba um copo de água com algumas gotas de limão. Essa prática ajuda a estimular o sistema digestivo, equilibrando o pH do estômago e estimulando o movimento descendente para melhores eliminações, o famoso Apana Vata. Apana Vata que vai ser responsável por essa parte de eliminação. Não recomendo que você permaneça fazendo isso por muitos dias. Não pense que será uma forma que irá ajustar o peso, porque muita gente acredita que isso perca peso, né? É uma fórmula para perda de peso. Não, a perda de peso ela precisa ser primeiro sempre analisada o do porquê que houve o ganho, porque senão não faz sentido nenhum isso. Tá? Isso aí porque a água morna ela é usada como uma fórmula que vai resolver todos os problemas da vida de muitas pessoas, mas não é bem assim que funciona. Vou ser bem sincero aqui nesse canal, a gente não fica com essas maluquice, essas coisas de viagem aí nas estrelinhas, com coisas extremamente simples. Ajuda muitas situações, mas ela não vai fazer a pessoa perder peso. Existe uma série de outras situações que leva a isso. A menos, é claro, que você escolha um limoeiro que fique pelo menos 10 quilômetros de distância da sua cozinha. Isso, com certeza, vai fazer a pessoa emagrecer. Brincadeiras à parte, gente, a gente tem que brincar com isso, porque algumas coisas do Ayurveda, inclusive a questão da água morna, elas começaram a virar meio que crendices, naquela coisa, olha, faça que você vai conseguir tomar água morna e só isso vai resolver. Não, eu não posso falar que isso vai resolver. A água morna, ela ajusta o pH do estômago ali do processo digestório, isso vocês vão encontrar inúmeros artigos que falam sobre isso, mas ela também tem um limite de uso, tem o porquê você vai usar, tem que analisar o que é esse pH, você vai estudar, vai analisar o que é isso. E para nós, dentro do Ayurveda, nada é para sempre, nada é contínuo e nada é para todos. Essa é uma regra para nós. Então não existe essa coisa aí, tá aí todo mundo bebendo água morna. Eu mesmo não tomo, eu conheço milhares de pessoas que não tomam e fazem parte do Ayurveda. Ah, mas Eric, você não vai tomar, por exemplo, um dia que você faz excessos? É exatamente isso que eu estou trazendo para você. Quando você tem um excesso, quando você vai comer uma comida pesada, quando você vai ingerir algo que necessite algo para te auxiliar o seu processo digestivo, faça. Agora, se você está tomando água morna com limão todos os dias, porque todos os dias você come alimentos pesados e que dificultam a sua digestão, tá errado. Isso não é Ayurveda. Você está usando o nome do Ayurveda para algo que não é do Ayurveda. Porque o Ayurveda não pensa dessa forma. Isso é outro pensamento que não é do Ayurveda. Eu não sei que pensamento é esse. Que você fica só corrigindo o problema. Só corrigindo o problema. Não é assim que funciona o Ayurveda. 2. Aposte em chás detoxificantes. Chás como bom e velho gengibre, erva doce, excelente para gases, e o coentro, que muita gente não gosta, mas ele é ótimo para o fígado, para diversos órgãos do corpo humano também. Ajuda a equilibrar o Agni e aliviar a sensação de peso. Evite bebidas geladas que podem enfraquecer o sistema digestivo. Evitem, nesse momento, aqui sempre alguns dias pós-excessos, sempre vai beber uma aguinha mais morna, tá? Neste caso, acho que seria interessante agregar essa mistura para um chá de 50 ml após as refeições dos primeiros dias do ano. Eu recomendo também vocês, ou após os seus excessos. Aproveite aí. Opa, eu cliquei aqui no botão errado, eu peço desculpas para vocês. Vamos para o número 3? Número 3. Consuma refeições leves e nutritivas. Adote refeições leves nos dias seguintes às festas. Aqui pode ser a partir do dia 2 de janeiro, ou o dia que você achar, hoje, amanhã, depois. E quando você está vendo, depende se você está vendo esse vídeo, eu estou colocando em 2025, você está vendo em 2030, 2027.
ele serve para várias questões, esse vídeo, né? Então ele serve, por exemplo, para excesso. Para qualquer questão de excesso, ele vai ter a mesma serventia. A gente está falando de excessos de final de ano, mas de repente você está numa festa junina, carnaval, seu aniversário, alguma coisa, a sua formatura, alguma coisa do gênero, também você pode servir, usar essas ferramentas aqui também para o seu benefício, tá bom? Então você pode estar comendo o kitchery, que é uma mistura de arroz, feijão mung com especiarias, né? É bem simples, você pode fazer em casa, uma comida bem leve também. É uma ótima escolha, mas também pode ser legumes cozidos sempre no vapor, que vão ser mais fáceis para ser digeridos e também vão acabar trazendo um pouco mais de suculência para a sua vida, porque normalmente os excessos eles acabam causando um pouco de excesso de bebida, por exemplo, também causa, como que eu vou dizer para vocês, uma desnutrição. Né, desnutrição não, uma desidratação, desculpa. Você perde líquidos, né? Porque ele desidrata também. De repente você vai consumir uma quantidade muito grande de sódio, dependendo do alimento que você vai consumir no final do ano, ultraprocessados ou outros, e ele também pode desidratar a longo prazo. Então tem uma série de questões aí que são importantes esse alimento mais untuoso para você, sempre após o excessos, tá bom? Mas não exagere na diversidade, até 3 legumes está bom para também não deixar a sua alimentação pesada, com muitos ingredientes. No momento de excesso, sempre depois, evite o excesso. Continue evitando o excesso mesmo daquilo que é natural. Alimento mais 1, 2, 3 tipos só, por uns 2, 3 dias até o seu corpo se recuperar. É mais ou menos assim que a gente pensa. Movimentos-se com práticas leves, caminhadas ou sessões leves de yoga são ideais para estimular o metabolismo e eliminar kapha acumulado. Concentre-se em posturas que favoreçam a digestão, como o Pavanamuktasana ou Mardhanaryanasana. Pode ser interessante começar o ano com a intenção de colocar a saudação ao sol na sua rotina, é uma coisa bem legal. Neste caso, comece com 2 sequências e a cada dia experimente adicionar mais uma. Veja a quantidade de sequências em que seu corpo é capaz de se sentir bem. Aqui eu tenho uma dica, uma coisa muito legal. Vocês sabiam que antigamente, muito antigamente, para você fazer uma prática de yoga, você não bebia álcool. E quando você bebia álcool, você só podia fazer um asana, um pranayama, etc., depois de pelo menos de 3 a 5 dias. Esse era um dos motivos que muita gente não bebia, que era yoga também. Não é só pela questão se o álcool faz bem, se faz mal. Esse é um outro, ela faz mal, mas é uma outra questão para se falar. Isso é uma curiosidade muito grande. Hoje em dia, muita gente não leva mais isso em consideração. E eu acho muito importante estar falando isso, porque o que o álcool promove no corpo, quando você vai fazer o yoga, o asana, o pranayama, a meditação, você está espalhando prana por todo o corpo. E você está espalhando, você está com o teu corpo cheio de álcool. É uma prática muito intensa fazer dessa forma. Então, o que eu recomendo, o que eu aprendi dessa forma, caso você venha de uma festividade como final de ano, ou você foi para o carnaval, ou qualquer outro excesso em que houve álcool, não precisa fazer a parte do yoga logo nos dias seguintes. Faz práticas mais aeróbicas, como caminhadas, corridas, se for assim do seu estilo, bicicleta, alguma coisa do gênero, para fazer você eliminar a maior quantidade desse álcool do corpo, para te ajudar também no processo do yoga depois, perfeito? É assim que eu aprendi, e muita gente faz isso. É uma das práticas, é um dos motivos que não se bebe quando você é um praticante de yoga regular. Depois eu posso falar mais sobre isso, mas é bem interessante esse pensamento que tem. Aqui não é uma questão se é a favor ou se é contra, a gente sempre vai estar com uma observação bem clara, o que o álcool promove no corpo, qual tipo de malefício, e aí no próprio texto fala, olha, não pratique quando você estiver com o álcool por causa disso, disso, disso. Não é nenhum problema entender isso, né? É uma prática que não coaduna junta. Eric, e o Beer Yoga? Não, né, gente? Vamos continuar, pelo amor de Deus. Tem nada contra a cerveja também, de vez em quando, quem sabe? Mas não é assim que funciona, né? Vamos lá. 5. Faça uma automassagem com óleo. Massageie o corpo com óleos vegetais mornos para equilibrar vata, que pode estar agravado após noites curtas e irregulares. Essa prática também melhora a circulação e ajuda a eliminar toxinas. Como está muito calor, afinal, verão, né? Pode ser que seja melhor usar o óleo de girassol, ou óleo de coco, aí fica a seu critério, depende do seu nível de calor. O óleo de coco é um pouco mais frio,
mas também nas aplicações clássicas é o óleo de gergelim que ele vai aparecer por quase toda a Índia. O óleo de gergelim ele só não aparece nos textos clássicos do Ayurveda nas localidades que são mais quentes, que é a região sul, que eles têm textos próprios, e nos textos próprios de Ayurveda eles recomendam, nesse caso, o óleo de coco. No Brasil, eu recomendaria dessa forma: região norte e nordeste, usar obviamente o óleo de coco, que já usam, são o óleo mais popular. Quando eu falo de coco, não precisa ser do coco, tá? São das palmeiras, das palmas, etc. É o que a gente tem no Brasil, os diversos tipos de óleos de coco. Na região sul e sudeste, centro-oeste, vai depender de onde você está, para entender a secura do ar, se você está perto de locais muito secos, muito úmidos também, e aí você ter essa opção desses 3 óleos de acordo com a região que você está. Eric, mas nessa região norte e nordeste, em nenhuma região a gente acaba usando o gergelim? Olha, você sabe que existem, obviamente, regiões que talvez muita gente do Brasil não conheça, no norte e nordeste, que é frio, e que precisa, e é seco de repente. Então você tá. Porque quando a gente fala norte e nordeste, todo mundo já imagina a região de floresta e a região litorânea, mas a gente tem uma grande região que é seca, é árida, você tem regiões que chovem pouco ao longo do ano. Então, depende de onde você tá, você tem que fazer esse equilíbrio, tá bom? Isso é muito importante a gente lembrar. Inclui especiarias na alimentação para melhorar a sua digestão. Utilize especiarias como a cúrcuma, que é a cúrcuma longa, não sei se você já ouviu falar, conhecida como açafrão da terra também, o cominho e o louro, para ajudar o organismo a metabolizar toxinas e fortalecer o acne, já que você abusou, não foi? Aliás, chá de folhas de louro pode ajudar você a lidar com aquele acúmulo de gases característico dessa época do ano, devido à mistura de muitos pratos doces e álcool na maioria das vezes, excesso de refrigerante, excesso de ver o que mais que a gente faz de doces. Nossa senhora, quem não come o pavê, quem não come o pudim, né? Tem todas essas coisas, rabanada, o tender, o peru, a gente vai começar a colocar aqui, né? Uma alimentação extremamente pesada e muito diversa também, perfeito? Então é sempre bom melhorar a sua digestão agora. Evite alimentos frios e processados após os excessos. É essencial evitar alimentos frios, frituras e produtos processados, que pode intensificar o desequilíbrio dos doshas. Prefira alimentos frescos, cozidos e fáceis de digerir. Na verdade, essa é uma recomendação das primordiais do Ayurveda. Pode ser um bom momento para se colocar novas metas de autocuidado para o ano novo. Eu recomendo bastante, com muita cautela, metas para final de ano. Lembre sempre, não entre naquele exagero, porque depois você vai gerar uma cobrança para você. Façam metas que sejam acessíveis a você, que sejam fáceis para você, e vai devagarinho aumentando o seu, digamos assim, a sua dificuldade vamos colocar assim, das suas metas. Eu vejo muita gente colocar meta tão alto, que só gera frustração. Então a gente também, uma questão da sabedoria humana é a gente aprender também os nossos limites, o que é possível que está na nossa mão para a gente alcançar aquilo ali. Essa é a nossa função na vida também. Pratique pranayama, que é respiração consciente, o Nadishodhana, faça respirações profundas, sabe? Aqui eu dou várias dicas também. Hidrate-se adequadamente, que é uma das principais funções, praticamente, que eu falo sempre para o pessoal, depois de exageros, sempre hidrate-se de forma adequada. Água e água. Nada de invenção de água com a pedra de algum lugar, água com não sei o que, água. Você precisa de água antes de tudo. Tem muita coisa que hidrata também, além da água, que contém água também. A gente pode conversar disso. Mas por que eu falo somente focar na água? Porque ele é essencial. Se você começa a pensar em outras coisas além da água, você esquece do essencial, que é a água. Entende a minha visão? Entende o meu ponto de vista? A minha preocupação, que eu vejo muito acontecer com as pessoas? A pessoa fica assim, Eric, nossa, Eric, você não sabe, eu tô tomando chá, mas eu também tô tomando suco em tal horário, aí eu tomo um chá, um negócio assim, falo, tá, legal, e a água? A água também tem. Quanto? Na hora que você vai ver, é o que menos ele bebia. Não que o resto não hidrate também, mas a água é essencial. Não deixe de beber água, sabe? Então intensifique aí a sua quantidade de água por dia. Mínimo do mínimo do mínimo do mínimo é 1 litrinho de água por dia, gente. E o mínimo, olha que eu tô colocando mínimos e mínimos e mínimos, sabe? Para mim, no Ayurveda depende a água, não depende só do seu tamanho, se você é homem, se você é mulher, depende da atividade física, o que você come, seus objetivos, o seu gasto, etc. Então vai bebendo água e vai analisando, porque a água também é fonte de energia, lembre disso.
Energia que eu digo de vida, né? De vida. E 10, priorize um sono reparador. Principalmente você que no final do ano aprontou um monte aí, teve um monte de exageros. Aprontou no bom sentido, eu sei que tá todo mundo querendo se divertir, é óbvio, e pro Ayurveda isso é muito importante também. Lembre que o sono é o que recupera a sua vida. Então não deixe de dormir bem agora. Qualquer abuso, qualquer excesso, durma bem, coma bem, sabe? Aproveite para recuperar a energia agora. Essas são as dicas que a gente dá para vocês. Lá dentro do site, se vocês quiserem e estão querendo informações sobre curso de formação em Ayurveda, olha aí que legal. Você pode começar hoje mesmo, a gente tem várias turmas sempre começando todos os anos. Tem o seminário gratuito de saúde da mulher. Você quer conhecer um pouquinho o trabalho da Sabrina? Essa é uma grande dica e está aqui a autora dessas dicas também. Agora a gente vai voltar lá para o e-mail. Dando continuidade aqui no e-mail, então, lembra que eu cliquei aqui, a gente foi lá para o site, você pode entrar lá no site, eu vou deixar todo, o e-mail não tá no site, tá no site só as dicas, o e-mail você só vai receber os nossos e-mails se você fizer parte da nossa mala direta, eu já indiquei como fazer isso. Aí você clica aqui, né, e você teve essas informações que eu acabei de mostrar para você, essas dicas super legais. E olha só quanta coisa legal que a gente tem mais nesse e-mail. E aí você pode estar pensando, mas será que eles fazem tudo isso mesmo? Será que a gente do Naradeva, os nossos profissionais, eu, a minha companheira, a minha mãe, minha irmã, será que a gente faz tudo isso? Olha, ensinamos e atendemos com Ayurveda há 30 anos. Se não fosse, por que já atestamos que essas práticas têm eficácia? Sim, seria porque já falamos sobre isso há tanto tempo que não teríamos mais outra forma de estar no mundo. Então, veja bem, quando a gente fala as dicas do Ayurveda ali, não é para você sair fazendo todas. Quando eu falo assim, todo mundo ao seu redor faz? Sim, todo mundo pratica Ayurveda no Naradeva Shala, mas entenda que o Ayurveda não é uma fórmula pronta que todo mundo vai fazer exatamente a mesma coisa e tudo igual. Cada um vai estar fazendo a aplicação disso tudo de acordo com as suas necessidades, os seus excessos, as suas condições, e aí cada um de nós aplica tudo isso do seu formato particular. Isso é Ayurveda, é o respeito pelo indivíduo. Quando não existe o respeito pelo indivíduo e as suas necessidades individuais, não existe Ayurveda. Esse é a nossa lema dentro do Ayurveda, e é assim que a gente aprendeu com o Ayurveda. Perfeito? Voltando à rotina depois de água morna com limão, vamos lá. Então, para você aí que é seguidor do Naradeva, que acompanha a gente, que está chegando agora, seja bem-vindo aos nossos canais. Dia 16 de janeiro, agora, daqui a alguns dias, a gente volta às atividades normais em todas as redes, atendimentos, cursos, palestras, atendimentos, venda de produto e um montão de outras coisas mais. Depois de um recesso merecido, sim, gente, parece até engraçado, e o pessoal fala assim, Eric, você é muito engraçado às vezes quando você fala uma coisa ou outra da internet, mas não é, gente, é de verdade. Você sabe que a gente recebe mensagem no Naradeva, pessoas assim, tipo no dia 1 de janeiro, 31, datas que realmente ninguém estaria no telefone, e falando assim, ninguém tá me atendendo, eu preciso de alguém me atendendo. Gente, vamos... Ou tipo assim, vocês estão de férias? Que absurdo, como assim vocês estão de férias? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se vocês estão vindo no instituto que vende, né, a ideia de cursos, atendimentos, entendimento de como viver bem, viver em equilíbrio, viver em harmonia com a natureza, a encontrar o seu equilíbrio, a importância, quanto a gente fala em todas as redes, a importância do descanso, a gente também tira férias. O Instituto precisa tirar férias. Nós somos uma equipe gigantesca de pessoas, direta e indiretamente, que as pessoas precisam descansar. As pessoas precisam estar saudáveis para trabalhar ao longo do ano, e as férias não só são necessárias, como elas são devidas, e todo mundo necessita de férias. Todo mundo precisa descansar. Vocês estão, às vezes as pessoas, eu estou vendo que elas estão ligando e procurando coisas, mas nem estão se ligando para onde estão ligando, ou para onde estão telefonando, entrando em contato. Você está procurando yoga, Ayurveda, e está cobrando que aquela equipe está de férias? Sério? E não acontece só no Instituto, tem amigos que acontece a mesma coisa e me contam, eu falo, gente, não faz o menor sentido. E até um dia que um amigo meu virou e falou assim, mas Eric, não seria exatamente essa pessoa que está precisando ir lá do Instituto? Eu falo, né? Mas a gente tem que vir na internet e falar que isso acontece para vocês tomarem consciência também, porque vocês irem lá com a necessidade, fazer isso, às vezes uma pessoa ou outra que já fez, de repente você está me ouvindo e já fez isso e agora está pensando, eu já fiz isso, realmente não faz sentido. Mas, veja só, se eu não venho
falo, cutuco, mostro que está acontecendo isso, a própria pessoa também, ela não tem como gerar a própria análise e falar, poxa, eu tô fazendo uma coisa que não é legal, né? Não faz nem sentido isso. Eu tô buscando uma coisa e tô cobrando algo que eu não quero ser cobrado. Eu tô buscando justamente o contrário, né? E a gente precisa falar porque é assim que a gente educa, é assim que a gente conversa sobre os excessos. Isso é muitíssimo importante. É igual quando me ligam, ou lá no instituto, né? Fala assim, Eric, o Eric atende às 8 horas da noite? A gente fala, não, o Eric não atende às 8 horas da noite. Mas como assim? É um absurdo. A senhora está ligando para um consultório de Ayurveda. O Ayurveda recomenda que a partir das 6, 7 horas da noite a gente não trabalhe mais, assim, o trabalho mínimo possível, sem esforços. Entendeu? Não, mas é um absurdo. Mas, gente, não faz sentido. A gente está falando de Ayurveda, de yoga, dormir cedo, acordar cedo, trabalhar durante o dia. A gente está vendendo isso. Como que eu vou falar uma coisa aqui para vocês, trabalhar vendendo dentro de um curso, ensinando as pessoas, e eu faço uma coisa totalmente contrária? Não faz o menor sentido isso. É uma coisa totalmente ilógico. Sabe? Uma coisa ou outra, dar uma palestra ou outra, mas ficar todo dia não faz sentido. Então, vamos lá, dia 16 estamos aí, telefonema, e-mail, messenger, mensagem no WhatsApp, tudo vai ser respondido a partir do dia 16, tá bom? Bom, vai ter, os atendimentos estão liberados já estão, a partir do dia 16 pode ligar lá para marcar novamente, receber a Bianca também, quarta-feira, dia de promoção, e yoga também, as aulas voltam ao normal a partir do dia 16, isso é muito importante, e para quem tem interesse em estudar Ayurveda com a gente, ainda dá para entrar na nossa turma de formação, fecha agora as vagas, em janeiro, fevereiro, e aí a próxima turma eu vou deixar aqui como segredo que a gente tá, logo em breve vai ter na programação, mas se você quer estudar com a gente, ainda dá tempo, entre em contato com a gente, tem vaga tanto na turma presencial quanto no EAD, sempre tem vaga, é mais fácil, mas no presencial tem um limite, tem muita gente que deixa para a última hora e muitas vezes perde a vaga, então entre em contato com a gente, entre em contato com a nossa equipe, que o pessoal vai dar todas as informações, tá bom? Então é isso, gente. O início do ano, do novo ano, quando comemorado pelo coletivo, é sempre uma grande oportunidade de nos revermos e nos darmos novas chances. O Ayurveda nos ensina a acolher os excessos com gentileza e a prioridade é o equilíbrio. Com essas práticas simples é possível desintoxicar o corpo, restaurar a energia e começar o ano com saúde e bem-estar. Que tal começarmos um ano renovado e com harmonia? Como que vai ser o seu ano? Eu quero ouvir, se você chegou aqui no final do vídeo, eu quero ouvir como vai ser o seu ano, como você espera que seja o seu ano. Eu espero que seja tudo maravilhoso, como todos os anos eu sempre espero. Celebre, cuide-se e viva cada momento da sua vida com consciência. Começar de novo, estaremos junto com você nesse ano de 2025. Eu fiquei muito feliz de estar nesse primeiro vídeo de 2025 aqui com vocês nas redes no Naradeva Shala. Estou muito feliz mesmo. Acompanhe a gente em todas as nossas redes, gente. Eu estou trazendo muita coisa legal aqui para o YouTube, Facebook, Instagram, todas as redes. A gente está trazendo um material bem bacana sobre a Índia, sobre a Ayurveda, sobre Vastu, astrologia, sânscrito. Já tem um monte de entrevista, um monte de coisa já marcada. Estamos voltando, eu falei que ia voltar com firme e forte para 2025 em todas as redes, trazendo muito material e muita coisa legal de formação, de atendimento, de tratamento, viagem para a Índia. Então, acompanhe a gente em todas as nossas redes. E aqui embaixo você tem o nosso site. Eu estou pedindo para você entrar lá no nosso canal do WhatsApp para você receber todas as informações em primeira mão. Tá aqui embaixo também, é bem legal, perfeito? E se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva agora. É um pedido que eu faço para você, vai ajudar muito o nosso canal a crescer mais. A gente fica mais empolgado a trazer mais informação para vocês. Por favor, compartilha também com colegas que gostam de Índia, com familiares. Olha lá, vai lá naquele canal, é bem legal. Eles falam de Índia, eles falam de sociedade, eles falam de religião, eles falam de saúde, de uma forma super tranquila, super equilibrada, trazendo super convidados aqui também. Perfeito? Qualquer coisa, deixa um recadinho aqui embaixo para nós. O que mais eu preciso dar de recado aqui? Deixa eu ver. Vê aqui embaixo, tem um monte de coisa bacana pra caramba. A gente se vê nos próximos vídeos em 2025. Eu tô muito feliz em trazendo muita coisa legal. Um grande abraço para vocês. Om Namah Shivaya. Haro Hara. Feliz 2025 para você e para toda a sua família. Que tenhamos um 2025 maravilhoso. Tchau, tchau.
Gananan, Ganapati Kum Gananan Twa